Sejam muito bem-vindos. Fica até o final, hein, pessoal? Fica até o final, porque hoje na nossa live do programa Coração Sem Medo, eu vou falar aqui o tratamento, tá, para os sintomas da síndrome pós-Covid, tá? A famosa Covid longa, tá? A semana passada eu falei sobre a Covid longa e hoje eu fiquei de trazer aqui o tratamento. Sejam muito bem-vindos. Você que está com muita fadiga, muito cansaço, muito desânimo aí depois da Covid, né? Muita ansiedade, às vezes pânico, às vezes medo, fraqueza no corpo, dores no corpo, dores articulares, dor de cabeça que não melhora com nada, insônia, né? Antes dormia bem, agora não dorme direito, né? O que será que está acontecendo? Tá? Perda de memória, né, sensação de névoa mental, né, dificuldade da cognição, né, de aprendizado, de esquece as coisas, esquece palavras ou nomes, né, coisa que não acontecia antes. Você está, de repente, perdendo, aí perde cabelo, o olfato está ruim, o paladar não ficou bom, está perdendo a visão, né, sente zumbidos, tontura, coisas que você não sentia antes, tá? Não está legal. Depois da Covid, não está legal. Então, você que está tendo aceleramento no coração, de repente, antes não acontecia isso, o coração do nada começa a acelerar, a pressão está alterando, muita coisa que está dando. São mais de 203 sinais e sintomas que foram identificados na síndrome pós-Covid. Falta de ar, cansaço fácil, sabe, dores no peito, tremores, várias coisas, tá? Várias coisas. Então, você que está sentindo isso, fique até o final, tá? Que eu tenho aqui várias opções de tratamento que estão sendo estudados e estão tendo ótimos resultados no tratamento da Covid longa. Esses sintomas podem ser da Covid longa, ou também chamada síndrome pós-Covid. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à live do programa Coração Sem Medo. O tema da nossa live de hoje é tratamento da síndrome pós-Covid, ou também chamada Covid longa. Eu sou o Dr. Bruno Gustavo Chagas, eu sou médico cardiologista e intensivista, e aqui eu ajudo pessoas que têm medo de infarto a protegerem seu coração de forma que vivam seguras e tranquilas. Na live do programa Coração Sem Medo, pessoal, que acontece aqui nas redes sociais, eu trago o quê? Eu trago conteúdo de valor para vocês, tá? Esse conteúdo é capaz de diminuir significativamente o seu risco de ter infarto e derrame. A partir do momento que a gente aprende, né, uma coisa, como se cuidar e como prevenir, a gente diminui o risco, né, que isso aconteça, certo? Esses conhecimentos, pessoal, te dá o quê? Te dá um maior controle da sua saúde, traz segurança, tranquilidade, até porque, se você não sabe, as doenças cardiovasculares são as doenças não infecciosas que mais matam e incapacitam no mundo. Como vocês podem ver aqui atrás, aqui na televisão, o cardiômetro, né? Já mais de quase 60 mil pessoas, já desde o início do ano, já morreram de doenças cardiovasculares. Dentre elas, o que é a hipertensão, que leva a arritmias, que leva a infarto, que leva a AVC, insuficiência cardíaca. Tá? Então, esse conteúdo, né, que eu trago aqui é de muito valor. Então, eu peço para vocês, compartilhe aí o link da live, tá? Compartilhe o link, chama lá aquela pessoa que você conhece, que sabe que está sofrendo e que vai nos médicos, faz exames e não encontra a causa. Pode ser a síndrome pós-Covid. Tá? E tem um tratamento específico que eu vou contar, que eu vou falar para vocês aqui. Então, compartilhe aí o link da live, tá? Não esquece de seguir aí o meu perfil, se você não segue, se inscreve no canal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos direto ao assunto hoje, porque tem bastante coisinha para falar, para não, depois, de repente, não sobrar tempo. Então, ó, a Covid longa. Para quem não participou a semana passada, o que é a Covid longa, ou síndrome pós-Covid? Né? É quando a pessoa tem a Covid, ou de alguma forma ela recebeu, né, ela foi contaminada pelo vírus, né, pelo coronavírus ou SARS-CoV-2, né, da Covid-19, que contém lá a proteína spike, que é a proteína que desencadeia toda aquela inflamação no corpo, e que tenha tido isso e que esses sintomas se persistem por mais de 3 semanas. Tá? Essa é chamada a síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid, ela se divide em subaguda, né, ou persistente, e a Covid crônica ou longa. Quando se persiste por mais de 3 semanas até 3 meses, é subaguda ou persistente. E quando passa de 12 semanas, né, ou 3 meses,
aí já é Covid crônica ou Covid longa, tá? Ela pode ficar até 1 ano, já tem relatos que já persistiu até 14 meses. Esses sintomas podem ser os mesmos que afetou na Covid aguda, ou pode ser outros sintomas, sintomas novos, que não teve, que não aconteceu, que não apareceu no período da Covid aguda. O tipo dos sintomas é individual. Cada pessoa tem um sintoma diferente, tá? Do mesmo jeito que houve pessoas que ficaram muito graves da Covid e outras não, os sintomas, né, da Covid longa também são individualizados, são de cada pessoa. Então, eu estou falando isso porque o tratamento não é igual para todo mundo. Os sintomas, por exemplo, independente se a Covid foi grave, leve ou moderada. Uma pessoa que teve uma Covid, às vezes a pessoa nem sentiu que teve a Covid, mas ela teve o contato, ou de alguma forma teve, né, o contato, teve a proteína spike no seu corpo e desenvolveu aí toda essa inflamação. Esses sintomas também podem desaparecer durante um período e voltar depois. Isso daí afeta as pessoas que estão mais debilitadas ou as pessoas que tiveram mais contato com esse vírus. Tá? E por que ficam esses sintomas, pessoal? Tem vários estudos, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui agora, tem muita coisa que ainda é controverso. Tá? O que eu vou falar para vocês é fruto de muito estudo, tá? E investigação de pessoas, de médicos espalhados aí por todo o Brasil, que estão trabalhando com isso, estão tratando as pessoas com sintomas pós-Covid. E estão tendo ótimos resultados. Mas ainda tem poucos estudos científicos comprovando, né, certos tratamentos. Tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. E por que fica esses sintomas? Tá? Por vários fatores, como por exemplo, fica porque fica sequelas de lesões dos órgãos pela toxicidade do vírus, por conta da hiperinflamação, que é desencadeada lá pela proteína spike do vírus, tá? Dos tecidos e células de todos os órgãos. Por quê? Porque tem uma inflamação importantíssima, como eu falei terça-feira passada, do endotélio. O endotélio é aquela camada de dentro das artérias, tá? Aquela camada de dentro das artérias inflamada aumenta o quê? A coagulação, forma vários coágulos, e esses coágulozinhos vão obstruindo toda a microcirculação. Tá? Isso é uma lesão endotelial microvascular. E aí, vários órgãos, né, sistemas e tecidos são comprometidos pela diminuição da circulação do sangue e do oxigênio. Então, vai ficar sequela, né? E outras coisas, outras infecções secundárias que muitas pessoas tiveram, internação hospitalar, principalmente na UTI, né? Isso aí também deixou muita sequela, descompensação já de comorbidades que as pessoas já tinham, né? Uma pessoa que talvez já tinha um problema pulmonar vai ficar com alguma coisa pior, né? Do ponto de vista respiratório. Outra coisa, efeitos adversos de medicamentos, né? E também o estresse pós-traumático, né? Outras condições psicológicas, como impacto social, financeiro, né? Várias coisas, até porque um dos sintomas aí da síndrome pós-Covid é o que? A ansiedade, o pânico, né? A depressão, a alteração da memória, aquela névoa mental, né? A diminuição da cognição, e tá tudo relacionado, tá? Então, assim, não tem uma causa específica, certo? E o tratamento, né? O tratamento é direcionado a corrigir essas lesões sequelares, essas sequelas dessas lesões que aconteceu durante a Covid, né? É independente, né, pessoal, do grau de lesão. Claro que as pessoas que se inflamaram mais, como, por exemplo, os estudos mostraram que os obesos e as pessoas imunossuprimidas foram as que mais sofreram, foram as que mais morreram e as que mais sofreram da inflamação. Então, essas pessoas, né, com certeza, vão sofrer mais. No estudo mostra que, principalmente mulheres, né, dos 29 a 49 anos são as que mais sofrem e que têm sintomas. Isso está sendo muito estudado, está sendo visto nos Estados Unidos que é um problema de saúde pública, porque muita gente perdeu o emprego por causa disso, né? Infelizmente, no início, muita gente não entendia, né? As pessoas sentindo mal, sentindo fraqueza, desânimo, não conseguia mais memorizar as coisas, e aí perderam o emprego, né? Hoje em dia já está sendo mais reconhecido e também tem o tratamento. Então, vamos lá, vamos ao tratamento, pessoal. Então, não esquece de curtir aí, clica no gostei, tá? E compartilha o link, que eu vou começar a falar do tratamento da síndrome pós-Covid.
tá certo? Então, como que inicia aí o tratamento da síndrome pós-Covid? Primeiro, primeiro, a pessoa procura o médico e vai explicar tudo o que está sentindo. Aí tem que ser feita toda uma anamnese e no primeiro atendimento tem que ser bem personalizado, bem individualizado, tem que analisar, o médico ele tem que ter isso em mente, através das perguntas, da conversa, análise, né, do que a pessoa passou, de quando foi a Covid, de quando iniciou os sintomas e tudo, tem que ser feita uma investigação se não é alguma outra coisa. Até porque a Covid, ela desencadeou doenças autoimunes, tá? Por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, o Guillain-Barré, várias doenças autoimunes que, né, porque ele desequilibrou todo o sistema imune. Então, a gente tem que direcionar, porque cada pessoa desenvolveu um problema. Por exemplo, se a pessoa tinha lá um vírus atenuado, esse vírus, como por exemplo o herpes zoster, o herpes, outros tipos de herpes, até o Epstein-Barr, né, que é da mononucleose infecciosa, aquela doença do beijo. Então, ele estava lá silenciado, né, dormindo no corpo, e isso aí a Covid faz ele voltar. Então, tem que direcionar, personalizar, individualizar o tratamento. Aí tem que fazer exames, precisa ver se não tem hipotiroidismo, porque às vezes a pessoa ou o médico está achando, não, a síndrome pós-Covid, não pode atribuir tudo à Covid. Às vezes a pessoa está com a tireoide fraca e está cansada por causa disso. Às vezes é só por conta aí de uma apneia obstrutiva do sono, a pessoa para de respirar a noite inteira e durante o dia está sonolenta e está fraca e está desanimada, né, por conta disso. Aí resolve, né, a pessoa usando lá um aparelhinho para respirar ou resolvendo o problema da obstrução. Às vezes a pessoa tem algum problema hormonal, né, a glândula adrenal às vezes não está produzindo cortisol da forma adequada e outros hormônios, insuficiência cardíaca, né, anemia, falta de vitaminas. Então tem que investigar tudo, né, deixar tudo em ordem e ver se não tem insuficiência cardíaca, se não tem. Muitas vezes a insuficiência cardíaca pode causar essa fraqueza, esse desânimo, esse cansaço. Às vezes essa insuficiência cardíaca foi causada pela Covid, porque a Covid, né, causou muita miocardite, né? Tem muitos estudos sendo feitos em atletas subclínicos que não sentem nada, estão lá jogando, trabalhando, jogando. Foi feito um estudo, né? E parece que de 1.500 atletas, teve uma quantidade lá que foi feita a ressonância magnética e foi encontrado que eles estavam com sequela de miocardite. E isso, o que acontece? Traz o risco. Então, esse é um dos motivos que eu estou falando para vocês aqui do tratamento, porque muitas vezes a pessoa sente uma coisa aqui, outra ali, não dá muita importância, ou às vezes não sente nada, e pode ser que tenha lá um probleminha no coração secundário à Covid e que está trazendo risco. Ou mesmo a pessoa pode estar sentindo outras coisas que não do coração, dormência, essa fraqueza, esse desânimo, como eu falei, todos esses outros sintomas que a pessoa nem pensa que é coração, e está correndo o risco de ter um infarto, né, ou de ter um derrame, ou de ter uma arritmia, ou qualquer coisa assim. Então, assim, sintomas generalizados, inespecíficos, que não melhoram e que faz exames e que às vezes não encontra coisas básicas, pode ser a síndrome pós-Covid. Então, tem que descartar essas doenças, outras doenças, como causa. E depois disso, o que tem que ser feito? Eu vou dar exemplo e vou passar aqui o tratamento para vocês do que mais está afetando as pessoas na síndrome pós-Covid, que é a fadiga crônica, a falta de energia, o desânimo, né? A ansiedade, o pânico, a depressão, tá? Muita gente com dormências, fraqueza, dormência, dores no corpo, esse tipo de coisa. E o tratamento tem que ser multidisciplinar. Não é só uma coisinha que vai resolver. A gente brinca e fala, né? Para ficar doente é daqui para ali, né? Mas para sarar, nossa, dá um trabalho. Pois é, infelizmente. Mas graças a Deus que tem como a gente resolver. Então, assim, a reabilitação multidisciplinar, tá? Não é só o médico que vai resolver, porque o médico ele vai dar, como vocês vão ver aqui, a gente dá subsídios para que a pessoa melhore, né? Até porque o tratamento que eu vou passar aqui para vocês se divide em duas formas: a desinflamação, tá? No caso, que são os anti-inflamatórios, e a restauração de energia. Então, precisa do médico, precisa do fisioterapeuta, precisa do psicólogo, porque tem muitas coisas que estão relacionadas aos acontecimentos da época da pandemia, como eu disse, né, fatores sociais e financeiros e
e perdas, né, de entes queridos e muito sofrimento e essas coisas todas. Nutricionista e muitas vezes fonoaudiólogos. Até para o paladar, para o olfato, tem tratamento hoje em dia com fisioterapia e através de atividades da fonoaudiologia. Então, tem a parte da desinflamação. A parte da desinflamação começa por onde? O que mais inflama a gente hoje em dia é a alimentação. São os produtos alimentícios, né? São esses produtos alimentícios que inflamam o açúcar, né? A gordura que tem nesses produtos alimentícios. Então, começa por aí, nutricionista. Se alimentar com alimentos, não produto alimentício. Eu sei que às vezes isso se torna um pouco repetitivo, mas é a base para uma recuperação de uma doença. A síndrome pós-Covid, claro que por ser pós-Covid é nova, mas a síndrome pós-viral, que aconteceu lá com a chikungunya, acontece com a dengue, aconteceu lá com a zika, muita gente depois dessa virose ficou com dor no corpo, fica, por exemplo, a síndrome pós-herpes zoster, que fica com a dor, né, onde afetou, geralmente no dermátomo, né, onde afetou o nervo. Então, a síndrome pós-viral já tem faz muitos anos. A da Covid é o do momento. Então, para se recuperar, a gente precisa diminuir, eliminar, na realidade, tudo quanto é produto alimentício. O alimento também, porque tem muita carne gordurosa, né? Tem muita fritura. Muitas vezes, eu lembro que minha avó falava, não, não pode comer comida remosa, que vai inflamar, que senão não vai sarar, porque eu me machucava. Então, para sarar, tinha que comer verdura, legumes, coisinhas sem ter gordura e tudo mais. Então, a alimentação é importantíssima e para isso tem um nutricionista, pessoal. Às vezes a gente sabe, pensa que sabe comer, a gente acha que sabe comer direito, mas hoje em dia está muito difícil. Geralmente, o nutricionista vai passar lá uma dieta com baixo índice glicêmico, né? Mas com carboidratos aí de cadeia complexa, carboidratos saudáveis, tá? Uma dieta alcalina, tá? Uma dieta alcalina, eliminar tudo que é ácido, refrigerante, né? Essas coisas ácidas aí só prejudica a água que a gente tem que beber bastante tem que ser uma água alcalina. E dentro da nutrição, além da dieta alcalina e que não seja inflamatória, tem os suplementos. Tá? Aí é onde eu quero que vocês peguem a sua caneta, o seu lápis, o seu papel e anotem, porque eu vou passar aqui para vocês o que eu passar de suplemento com dose são suplementos e doses que não faz mal, tá? E que a maioria das pessoas tem deficiência e que você pode se beneficiar com isso se você tiver algum sintoma, principalmente se tiver deficiência, principalmente as pessoas que tiveram Covid, tá? Então, pega o papel, a caneta, né, o lápis e anota. Então, esses suplementos, eles se dividem em anti-inflamatórios e antioxidantes e os restauradores de energia. Por quê? Porque na Covid, por conta de toda a inflamação, consumiu muita matéria-prima do nosso corpo que gera energia. Então, tem os suplementos que ajudam nessa parte. E tem alguns suplementos que ajudam tanto na energia quanto no controle da inflamação. Então, vamos lá. O primeiro suplemento, que é muito conhecido, tá? E que diminui, ajuda no controle, modula a inflamação, é o ômega 3, principalmente do endotélio, que é a camada que mais inflama durante a Covid. O ômega 3, ele é um ácido graxo essencial, é uma gordura boa. Tem o ômega 3, o 6 e o 9. O 6 e o 9 são da inflamação. O ômega 3, ele está ali para equilibrar, né? Para equilibrar, para não deixar inflamar muito. Então, o ômega 3 ele é pobre na nossa alimentação, principalmente quem mora mais para o interior, porque está em alimentos, em peixes de águas frias, profundas, né? E para quem mora mais para o interior do país, tem pouco ômega 3. Então a gente precisa suplementar. E o melhor ômega 3 é o ômega 3 que contém o EPA e o DHA em doses altas, para não ter que ficar tomando muitas vezes ao dia. Então, tem ômega 3 hoje em dia com 990 miligramas de EPA, né, que é o ácido eicosa pentenoico, e o DHA é o ácido docosa hexaenoico. Então, esses dois são os ácidos graxos essenciais que causam o maior benefício. E tem que ser em torno de 1,5 gramas a 2 gramas, tá? De cada um por dia, certo? Então, você vai lá e compra o ômega 3. Uma marca boa que eu conheço é o Ômega 4 Plus. E
E esse aqui que eu tomo, que é muito bom também, que é o ômega 3 Premium. Ômega 3 Premium. Ele tem 900 de EPA e 600 de DHA. Vamos lá que tem mais. Eu vou falar uma que é restaurador de energia, porque a energia é muito importante, principalmente quem está com fraqueza muscular, dor no corpo, desânimo, tá? A coenzima Q10. A coenzima Q10 tem que ser numa dose de 200 miligramas 2 vezes ao dia, tá? É a ubiquinona. A coenzima Q10 age lá na mitocôndria, na produção de ATP, de energia. Tá? Ela ajuda até na recuperação da insuficiência cardíaca, na miocardite, quando o coração fica fraco, quando o coração dilata, ou depois de um infarto, né, ou por algum outro motivo. Tem a fórmula de Sinatra, onde se usa a coenzima Q10 e outros suplementos. Ou você pode comprar, né, de marca, ou você pode mandar manipular. Outro anti-inflamatório natural que ajuda a restaurar o estado natural do corpo e tirar a antioxida, né? Ele diminui a oxidação, é a cúrcuma. Curcumina, cúrcuma longa, que está lá no açafrão, né? O açafrão da terra. E o que acontece? Lá no açafrão tem pouco, então não adianta usar o açafrão. É melhor você mandar manipular ou comprar cápsulas de cúrcuma longa de 500 miligramas e tomar 2 vezes ao dia. Então, vocês estão anotando, né, pessoal? A cúrcuma longa é muito boa para tirar as dores musculares, junto com o quê? O magnésio. O magnésio tem que ser um trio de magnésio. O magnésio glicina, o magnésio de malato e o magnésio treonato, tá? Eles vão ajudar tanto na energia muscular quanto no ritmo do coração, evitam da arritmia, ajuda na energia, né, do músculo e do cérebro e ajuda também na ansiedade, no controle do sono, tudo isso, o magnésio é importantíssimo, vocês sabem disso. Né? Muita gente de vocês sabe, né? Quem não sabe, ó, anota. Outra coisa, a vitamina C. A vitamina C é importantíssima. Ela age tanto como anti-inflamatório, antioxidante, como também ajuda na produção de energia. A vitamina C, a melhor vitamina C é a vitamina C lipossomal. Precisa ser na dose de 400 a 500 miligramas 2 vezes ao dia. Quando a gente toma 1 grama, só absorve 400 ou 500. E de preferência em jejum, tá certo? Por quê? Porque ela é hidrossolúvel. Então eles absorvem melhor no ácido, né, do estômago. Outra substância que é muito usada e muito estudada, acho que o suplemento mais estudado que tem é esse, é a creatina. A creatina não é usada lá na academia para dar energia no músculo, dar mais força, né? Tudo isso. Então, ela ajuda também, ajuda na fadiga crônica pós-Covid. A creatina, como se usa? Tem que ser a creatina monoidratada e é 5 gramas ao dia. O ideal, quem está com muita fadiga, né, fraqueza muscular, o ideal é fazer a dose de carga. A dose de carga da creatina é feita assim: 5 gramas 4 vezes ao dia, durante 7 dias, e depois só faz a manutenção de 5 gramas ao dia, independente do horário. Tem gente que fala, é melhor antes da academia, depois, independente, porque depois é só uma manutenção diária. Outro suplemento que é importantíssimo é o zinco e o selênio. O zinco na dose de 60 miligramas ao dia e o selênio na dose de 100 microgramas ao dia. Tá? Isso daí pode ser mandado manipular. Outras vitaminas que são importantíssimas, principalmente para o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, é as vitaminas do complexo B. A B1, a tiamina, a B6, a piridoxina, a B9, que é o metilfolato, e a B12, a metilcobalamina. A tiamina na dose de 100 miligramas, uma vez ao dia. A B6, que é a vitamina, a piridoxina, já foi visto até, independente de ser síndrome pós-Covid, ela é uma excelente vitamina para controlar ansiedade e depressão. Só que tem que ser na dose de 100 miligramas ao dia. E a vitamina B9, que é o metilfolato, na dose de 15 miligramas ao dia. Geralmente se passa ácido fólico 5 miligramas, tá? As grávidas, principalmente, né, as mulheres grávidas sabem, né, que o ginecologista sempre passa a vitamina B9, né, o metilfolato ou o ácido fólico, na dose de 5 miligramas. Isso aí é uma dosezinha pequena, mas para a grávida ou para a própria formação do sistema nervoso central do feto. Mas no tratamento da ansiedade, da depressão, pânico, do medo, o metilfolato na dose de 15 miligramas ao dia. Tá? E a vitamina B12 é
5 miligramas ao dia. Outra coisa importantíssima é a vitamina D3, né, o colecalciferol, que tem que ser suplementado com a vitamina K2, tá? A vitamina K2, a menaquinona, que direciona o cálcio para os ossos. Por quê? Porque a vitamina D3 ela aumenta os níveis de cálcio. E esse cálcio livre no sangue pode calcificar outros órgãos, né? Então a vitamina D3 a gente tem que suplementar, tem que manter ela em níveis considerados ótimos dentro do valor de referência. O valor de referência é de 30 a 100 e o ideal é o quê? 80. Porque assim, eu nunca vi, tá? Mas intoxicação por vitamina D existe. Mas aí tem que fazer o exame. O exame é a 25-hidroxivitamina D. Aí nós vamos analisar e ver a quantidade, a dose que a pessoa precisa. E a vitamina K2 geralmente é 150 microgramas por dia. Outra coisa muito importante que está diretamente relacionado com o sistema nervoso e o corpo inteiro é a saúde intestinal. Precisa ser feito um equilíbrio do microbioma. O microbioma, pessoal, é um órgão no nosso corpo. Foi definido. E nada mais é do que as bactérias da flora bacteriana normal. Antigamente chamava de flora bacteriana normal. Depois microbiota intestinal, agora é um microbioma. Isso tem que estar regulado. Tá? Por quê? Porque ali produz várias enzimas, várias vitaminas, vários hormônios importantíssimos para o bom funcionamento do corpo. Outra coisa, tem uma substância que tem na cebola, que é a quercetina. A quercetina também é um suplemento bom. Só que agora eu vou falar alguns outros que aí vai depender do sintoma de cada um. Então eu vou resumir, né? A ômega 3, coenzima Q10, complexo B, cúrcuma, vitamina C, zinco, selênio, magnésio, a creatina, vitamina D3, K2 e probióticos. Isso daí a pessoa pode fazer a suplementação, não faz mal. Agora, esses outros que eu vou falar, aí vai depender de cada um, se precisa mesmo ou não. Então não vou falar dose, porque talvez você não precise, ou talvez não seja bom para você. E no caso é a quercetina, o 5-hidroxitriptofano, que é o precursor, né, da serotonina e da melatonina, a própria melatonina, principalmente em quem está com problemas de sono, ginkgo biloba. Ginkgo biloba, além de melhorar a circulação cerebral, tem um efeito anticoagulante. Como na COVID causa essa inflamação endotelial e aumenta a produção de coágulos, o ginkgo biloba tem um efeito anticoagulante, mas aí não é qualquer pessoa que pode tomar. Depende dos medicamentos que a pessoa toma, né? Por exemplo, se a pessoa toma o AS infantil para algum problema lá do coração que ela teve, ou toma lá o clopidogrel ou algum anticoagulante, não vai tomar ginkgo biloba, porque senão aumenta o risco de sangramento, entendeu? Então tem que ser, esses outros que eu estou falando agora tem que ser muito bem analisados. Aquele medicamento que foi muito criticado na época da Covid, né, aquele medicamento foi muito usado para matar piolho, para matar sarna. Então, esse medicamento está sendo muito estudado, pessoal, e já foi comprovado cientificamente que ele tem um efeito imunomodulador, ajuda no controle das doenças autoimunes, né, que são desencadeadas pela Covid, diminui a inflamação, diminui a coagulação, tem um efeito antiviral indireto. Nossa, tem muitos benefícios. Eu nunca pensei que um medicamento desse, né, que sempre usou só para sarna e para verme, ia ser tão bom assim. Tá? A hora que começaram a estudar, foram ver. Ele está sendo usado, pessoal, para diminuir a multiplicação das células do linfoma, tá? Diminui a atividade das células cancerígenas. Trata esteatose hepática. Tem estudos científicos mostrando benefícios na esteatose hepática. E muita gente falava na Covid que ele causava hepatite. Que isso, gente? Imagina. E eu sempre fui a favor. Nossa, graças a Deus. Sabe, eu, meu filho, meus filhos, minha esposa, a gente sempre usou. Vou até contar um fato aqui para vocês, que a minha irmã ficou super interessada. Nós fomos visitar a minha irmã nesse final de ano, eu, minha esposa, meu filho de 11 anos. E o meu sobrinho, de 6 anos, 5, 6 anos, estava com catapora, né? E foi eu, a minha esposa e o meu filho de 11 anos, que nunca teve catapora. Aí eu falei para o meu filho, para o Henry, falei, filho, você vai ter que ficar um pouco longe dele, né? Tenta ficar longe, né? Dei o álcool para ele ficar passando na mão e tal. Mas o meu sobrinho veio, abraçou meu filho e quis brincar, e meu filho não ficou sem jeito. Aí eu falei, vai pegar, né? Não tem jeito. Porque o Giovanni, meu sobrinho, estava com a catapora na fase, aquela fase onde tem as feridinhas, né? Que tem aquela erupção, né? Multiforme. Então é a fase que mais transmite.
E a primeira coisa que eu fiz, que eu e minha esposa, ivermectina. E pergunta se pegou. Até hoje, nada. Zero, 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 zero. Agora, foi ela? Eu acredito. Por quê? Porque eu li, eu estudei, eu vi, os estudos mostram o efeito dela nas células, onde entra o vírus. Na realidade, ela facilita que a imunidade venha e combata o vírus. É esse medicamento aí mesmo. Então, outro medicamento que ajuda na inflamação, melhora a energia, diminui a insulina, melhora o microbioma, né, é a metformina. A metformina é um medicamento usado para diabetes, porque ajuda na sensibilidade à insulina. É um medicamento assim, um comprimidão grande assim, que tem de 500, 850, 750 e 1 grama, só que ele é fraquinho. Né? Ele é grande, mas ele é fraquinho. Né? Muita gente acha que porque ele é grande, ele é forte, mas negativo, tá? Ele é fraquinho. E também está sendo muito estudado, tem vários benefícios, e a metformina também é derivada de uma planta, não é totalmente, vamos dizer assim, artificial, tá? Bom, gente, esse tratamento, do jeito que eu falei, que está sendo feito aí por vários lugares aí no Brasil, que eu conheço, aqui no próprio Estados Unidos também, tá? A melhora dos sintomas da síndrome pós-Covid ou Covid longa está vindo assim em torno de 6 a 12 semanas, tá? É um pouco demorado, tá? Só que tem que juntar tudo, tem que juntar a fisioterapia. Claro que vai depender de cada pessoa, mas quando associa-se todos esses tratamentos, a fisioterapia, né, a nutrição, em alguns casos a fonoaudiologia, a psicologia, mais a suplementação e o equilíbrio do funcionamento do corpo, claro que vai depender de cada um, a dose, o suplemento, tá? Em torno de 6 a 12 semanas está tendo resultados, tá certo? Então é isso. É baseado na diminuição da inflamação e na restauração da energia do corpo, por conta das lesões que esse vírus aí causou por conta da inflamação que ele desenvolve, tá certo? Então, pessoal, eu cumpri com a minha, como que eu falo, com a minha promessa, né, que eu falei a semana passada, que era trazer o tratamento. Tá aí, espero que vocês tenham anotado. Eu quero agradecer a presença de todos, mas eu preciso ir, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí relacionada ao assunto, isso que eu vou responder, tá certo? Agradeço mesmo de coração a presença de todos e a participação de todos. Quero parabenizar vocês pelo interesse na saúde. São vocês que me movem a estudar, a revisar e a vir passar para vocês aqui essas informações, esse conteúdo, tá bom? Então, até terça-feira que vem, que eu vou preparar um tema legal para vocês, conteúdo aí de valor que diminua o risco de vocês terem problemas aí de coração ou vascular cerebral, né, relacionado ao cardiocirculatório. Então, um abraço e fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, uma excelente semana.